Panamá, onde a América do Sul encontra a América do Norte, onde os oceanos respiram juntos e onde a vida colide, se mistura e próspera. Lá, cada árvore é uma cidade viva. Cada ramo é um caminho. E cada espécie, desde os gritadores acima, as mentes sábias nas sombras, até as criaturas impetuosas e os exércitos silenciosos abaixo, está fazendo a sua parte para manter esta floresta viva. Esta não é apenas uma história sobre 4 criaturas. Este é um mapa vivo de um ecossistema que é auto-operado, auto-adaptável e luta todos os dias para não desaparecer. Panamá, guardiões da respiração da floresta. Na luz que antecede o amanhecer, quando a floresta tropical panamenha ainda estava adormecida na névoa e no frio, um uivo profundo de repente rasgou o silêncio. Não era o grito de um predador, nem o chamado de um pássaro madrugador, mas a voz do governante do ar, o macaco bugio. Seus uivos podem viajar até 5 quilômetros, ecoando através da copa das árvores, através de vales e encostas densas. Ninguém os viu, mas todos sabiam: estamos aqui, não se aproximem. O maior primata da América Central não governa com garras, mas com som. E na floresta, onde tudo é obscurecido por sombras e folhas, uma voz alta é a arma de sobrevivência perfeita. A laringe tem uma estrutura única com o osso hioide alargado como um tambor ressonante. Ajuda os macacos bugios a produzir sons profundos, ricos e de longo alcance. Todas as manhãs, o uivo não tem a intenção de provocar, mas de evitar conflitos, uma maneira inteligente de dividir território sem derramamento de sangue. Quando uma matilha ruge, a outra matilha ouve e escolhe uma direção diferente para viajar. Dessa forma, a floresta se mantém pacífica e os conflitos são minimizados. Em contraste com o drama dos sons, o estilo de vida do macaco bugio é tranquilo, lento e cuidadoso. Eles vivem inteiramente no ar, do nascimento até a morte, seus pés quase nunca tocam o chão. Com caudas longas, flexíveis e fortes que agem como um quinto braço, eles se movem entre os galhos altos da floresta como equilibristas silenciosos. Eles comem folhas, um alimento de baixa energia e difícil de digerir. Mas com seus sistemas digestivos especiais de fermentação lenta, os macacos bugios aprenderam a extrair vida de algo que muitas espécies ignoram. E por causa da digestão lenta, eles dormem muito, até 15 horas por dia.
O resto do tempo eles passam juntos, coçando as costas, brincando, segurando seus filhotes. Sem barulho, sem ostentação, apenas uma vida pacata de quem sabe manter a floresta quieta. Cada matilha de bugios tem de 6 a 15 indivíduos, liderados por um macho mais velho. Eles vivem como uma família, sem competição, sem brigas sem sentido. Mas quando outro bando se aproximou, a conversa recomeçou. Ouviu-se um uivo. Então uma resposta veio de longe. Ninguém se apresentou. Ninguém precisa se ver. Basta ouvir para entender onde estão os limites e o que não deve ser ultrapassado. À medida que o sol dissipava as nuvens e a luz penetrava na selva, os sons do uivador diminuíam gradualmente. Os pássaros cantavam. Sapos e insetos cantavam. Um novo dia começa. Mas graças ao alto uivo da manhã, os rebanhos mantiveram distância. Sem conflito, sem derramamento de sangue. A floresta é pacífica. E no meio de tudo isso, os macacos bugios estavam sentados ali, mastigando folhas tranquilamente, segurando seus filhotes perto do peito, com os olhos semicerrados devido ao calor e ao sol da manhã. Na natureza, onde a sobrevivência muitas vezes significa lutar, os macacos bugios escolheram um caminho diferente. Eles não vivem para dominar, mas para evitar conflitos. Sem brigas, apenas grite alto o suficiente para que os outros entendam: aqui há um dono. E nessa consciência silenciosa, eles preservam o ritmo da floresta com sua própria respiração e seu chamado mais antigo. Em contraste com o uivo alto do macaco bugio, a vida do macaco prego é uma série de jornadas silenciosas, mas não menos mágicas. Se o uivador guarda a floresta com sua voz, então o capuchinho a domina com seu intelecto. Eles não são grandes, não fazem barulhos altos, mas são verdadeiros cérebros escaladores de árvores. Com olhos brilhantes e mãos habilidosas, os macacos prego não vivem apenas na floresta, eles entendem, lembram-se de cada copa, de cada árvore frutífera e sabem como explorá-las ao máximo. Cada salto, cada pausa para observar, é uma expressão da mente em constante ação. Os capuchinhos são mestres no uso de ferramentas.
Quando encontram frutas duras, eles procuram pedras. Quando precisam pegar insetos, eles quebram galhos de árvores, afiam as pontas e então deslizam delicadamente para dentro do ninho de cupins. Ninguém lhes ensinou essas coisas, mas a geração anterior ensinou, e a geração seguinte observou, imitou e melhorou. Em um lugar onde o tempo passa tão lentamente quanto a seiva de uma árvore, o conhecimento oral é o meio mais precioso de sobrevivência. Eles não comem com pressa. Eles são seletivos. Pequenas mãos descascavam rapidamente as frutas, lavavam os alimentos com água da nascente e batiam no caroço até ouvir um som oco, sinal de que as sementes estavam secas. Essas ações não são aleatórias, mas o produto de uma memória espacial sofisticada, que permite ao macaco-prego saber qual árvore está dando frutos e quando eles estão maduros. Eles se lembram de locais, estações do ano e rotas. Em meio à floresta de milhares de sons, eles se moviam como pessoas que já haviam estado naquele lugar centenas de vezes. Os macacos prego vivem em grupos de 10 a 30 indivíduos, com uma hierarquia social distinta. Um macho alfa lidera o grupo, mas o poder não vem da força pura, mas da capacidade de se conectar, ler situações e tomar decisões rápidas em tempos de crise. Eles buscam comida juntos, cuidam dos filhotes e até cooperam quando enfrentam ameaças, criando um círculo defensivo de som, corpo e táticas. Apesar de viverem em grandes altitudes, os capuchinhos não têm medo de descer à terra. São pessoas corajosas, dispostas a correr riscos se necessário, mas sempre calculam antes de agir. Ao contrário de muitos outros primatas, os macacos prego adoram explorar. Eles faziam experiências constantemente, reviravam pedras para encontrar insetos, quebravam galhos para testar sua dureza e até brincavam com grama, cipós e água. Como se toda a floresta fosse um playground para uma curiosidade sem limites. Um macaco prego pode viver mais de 40 anos. Durante sua vida, ele não apenas come, dorme e se reproduz, mas também aprende, lembra e ensina. A geração anterior transmitiu experiências de vida por meio de ações. A próxima geração preserva por meio da observação. A floresta se torna uma escola aberta, onde o conhecimento não está contido em livros, mas esculpido na casca das árvores, na respiração e nos olhos. E assim, o capuchinho não é simplesmente um macaco. Eles são um testemunho da inteligência primordial da natureza, uma inteligência que não precisa de linguagem nem de tecnologia, mas é suficiente para sobreviver, se adaptar e inovar em um ambiente hostil e em constante mudança.
Se os macacos bugios são os que mantêm o ritmo da floresta com seus sons profundos e ressonantes, então os macacos pregos são os que constroem línguas vivas por meio do comportamento e da memória. Eles não rugem, mas cada passo, cada salto, cada pedra recolhida é uma maneira de dizer: nós entendemos esta floresta porque aprendemos sobre ela, todos os dias. Em meio à densa copa verde, onde a luz do sol só filtrava pelas frestas das folhas, de repente surgiu uma mancha colorida, como um raio tropical. Não é uma borboleta. Nem uma flor. Era um tucano com um bico longo e extravagante, asas macias e penas pretas aveludadas salpicadas de vermelho, amarelo e laranja. Em uma floresta onde a maioria das criaturas escolhe ficar escondida para sobreviver, os tucanos se destacam, como se suas cores fossem um desafio às regras normais de camuflagem. O bico enorme pode ocupar até um terço do comprimento do corpo e parece pesado, mas na verdade é surpreendentemente leve. A estrutura interna é semelhante a um favo de mel, boca, com ossos finos entrelaçados que ajudam a mantê-la no lugar sem causar pressão. O bico não serve apenas para colher frutas à distância, mas também é um condicionador de ar natural. Em dias quentes, o tucano dilata os vasos sanguíneos dentro do bico para resfriar o corpo. Um sistema biológico perfeito, tão sofisticado quanto os melhores designs industriais. Os tucanos não cantam bem. Mas eles falam em sons. Seus chamados são altos e claros, como o coachar estridente de uma rã da floresta ou a batida de uma porta de madeira oca. É assim que eles se comunicam na selva barulhenta, localizando uns aos outros enquanto voam pela copa espessa. Eles vivem em pares ou pequenos grupos, criam laços por muito tempo, limpam as penas uns dos outros regularmente e dormem juntos em buracos estreitos de árvores, onde seus corpos e bicos enormes devem ser contraídos ao máximo. A dieta do tucano consiste principalmente de frutas maduras, que ele seleciona, pega, joga no ar e engole inteiras, sem morder. Mas os tucanos também são alimentadores oportunistas, e eles não hesitam em atacar ninhos de pequenos pássaros, comendo ovos ou filhotes. Um aspecto pouco conhecido, mas essencial da cadeia alimentar fechada da selva. O que é especial é que o tucano desempenha um papel insubstituível na dispersão de sementes. Quando comem a fruta, as sementes são transportadas pelo trato digestivo e excretadas em outro lugar, onde novas mudas são semeadas, longe da árvore-mãe, protegendo a diversidade da floresta.
Um pássaro, um voo, uma semente e um futuro. Além disso, o tucano também é um ícone cultural. Em muitas culturas nativas americanas, eles são vistos como mensageiros dos deuses, servindo como uma ponte entre o mundo humano e a floresta sagrada. E de fato, com sua plumagem mística e bico tão brilhante quanto o sol, cada vez que o tucano passa voando, a floresta parece ser tocada pela luz. Mas essa beleza também é uma faca de dois gumes. Os tucanos são caçados como animais de estimação ou simplesmente porque são lindos demais. E em um mundo onde as florestas estão diminuindo a cada dia, criaturas como o tucano, que vivem no alto do céu, dependendo de frutas maduras e ocos de árvores antigas, estão entre as mais vulneráveis. Em meio a uma floresta que está mudando de cor devido ao impacto humano, o chamado rouco do tucano ainda ressoa como um suave sino de lembrete. Essa beleza não é apenas para ser vista. Mas para proteger. E se um dia essas cores brilhantes não passarem mais pelas copas das árvores, a floresta perderá um pouco de sua alma. No mundo onde o macaco bugio marca o ritmo, o macaco prego explora, é o tucano quem ilumina a floresta, com sua existência colorida e orgulhosa. Aquele que não tem medo de se destacar e, assim, faz com que a floresta nunca seja monótona. À medida que a última luz bruxuleante do dia começou a filtrar através da densa folhagem, passos silenciosos, mas ferozes, começaram a se mover. Sem rugido, sem asas, sem cores brilhantes. Apenas uma onda longa, viva e negra rolando pelo chão como se a floresta estivesse respirando fundo. Estas são formigas correição, as menores, porém mais poderosas guerreiras da selva do Panamá. Sem um ninho permanente ou reino subterrâneo, as formigas correição são eternas andarilhas. O rebanho pode chegar a centenas de milhares, movendo-se como um exército silencioso pela selva, cobrindo centenas de metros por dia e comendo tudo o que estiver ao seu alcance. Eles não caçam furtivamente. Eles não fazem emboscadas. Eles impressionaram com números, com velocidade e com fria precisão. Cada formiga é uma engrenagem em uma máquina perfeita. A formação é organizada como um verdadeiro exército, as formigas operárias vão na frente, explorando o caminho, ou grandes formigas guerreiras protegem as asas, formigas logísticas cuidam de larvas, a formiga rainha fica presa no meio, onde está absolutamente segura. Quando encontram obstáculos, eles não param. Eles constroem pontes com seus próprios corpos, agarrando-se uns aos outros com suas mandíbulas, formando pontes vivas, atravessando riachos, buracos no chão ou raízes emaranhadas de árvores. Nenhum comando é necessário. Não há um líder dando ordens a cada passo.
Tudo funciona por instinto pré-programado, como se o formigueiro fosse um corpo gigante, com sua própria vontade, sua própria memória, seus próprios objetivos. Cada vez que se movem, eles arrastam uma cadeia de caos atrás deles. Insetos, aranhas e pequenos lagartos entram em pânico e fogem. Aves de rapina, como os formigueiros, seguem a colônia de formigas para capturar as presas reunidas. A selva, em um instante, se torna um palco em movimento, onde as formigas não são apenas predadoras, mas também uma força que perturba toda a ordem da vida. Eles não matam por agressão. Eles matam para sobreviver. E cada vez que param, as formigas correição criam uma fortaleza viva, conectando seus corpos para formar um muro ao redor da rainha e seus ovos. Um ninho improvisado, mais seguro e apertado, dura apenas alguns dias, antes que a colônia continue suas peregrinações. Nenhuma criatura na floresta tropical consegue abalar o ambiente tão silenciosamente quanto a formiga correição. Eles não são proeminentes. Eles não são assustadores quando vistos individualmente. Mas quando reunidos, eles são uma demonstração clara do poder da unidade na natureza. Onde um indivíduo pode ser esmagado, mas o coletivo é imparável. A selva do Panamá nunca foi um lugar solitário. Do uivo do bugio, à sabedoria do capuchinho, às cores do tucano, aos passos de criaturas que ninguém ouve, e tudo está conectado, se movendo, influenciando uns aos outros de maneiras que os humanos ainda não conseguem entender completamente. E nisso, as formigas correição são a linhagem silenciosa, limpando silenciosamente a floresta, renovando o solo e abrindo caminho para que o ciclo continue. Quando a noite cai, e a floresta fica silenciosa como se nada tivesse acontecido, só quem tem paciência vai perceber, há batalhas que acontecem não com rugidos, não com derramamento de sangue, mas com milhões de pequenos pés, avançando, nunca recuando. Nenhuma espécie é primária e nenhuma espécie é secundária. Nesta floresta, cada criatura, seja ela pequena ou brilhante, silenciosa ou barulhenta, é uma nota na gigantesca harmonia da vida. Eles não precisam ser salvos, se os humanos forem sóbrios o suficiente para não quebrar esse ritmo. Panamá, a pequena faixa de terra entre dois mundos, mantém a selva verde, os sons vivos e a vida fluindo. Não somos apenas observadores. Nós fazemos parte dessa história. E a questão não é mais, eles sobreviverão. Mas sim, ainda merecemos permanecer no mundo que eles estão preservando?